Como eu me maquiaria se fosse advogada? As referências que eu peguei são da série Homens de Terno. E eu vou deixar passando aqui as fotos para vocês. Você já terminou de assistir essa série? Você já viu ela completa? Eu ainda não terminei. Eu tô na 5ª temporada, indo para a 6ª temporada. Enquanto eu assistia a série, eu fiquei reparando nas maquiagens que as advogadas faziam, principalmente a Jéssica, a Dona. E geralmente são sempre tons muito neutros, não tem nada de muito exagero. O que mais tem de exagero na maquiagem delas são aqueles batom rosa, sabe? Que é uns que a Boca Rosa usava quando ela fazia aqui vídeo pro YouTube. Então, a mulher do Michael, inclusive, ela usa bastante esse tom de batom, mas não vai ser. Nós vamos pegar como inspiração, porque eu não tenho essa cor de batom aqui também, não. O Douglas já tinha comentado comigo para mim fazer nessa pegada, se eu fosse determinada coisa, como que eu iria me maquiar. Então estou aqui fazendo como se eu fosse advogada, até porque essa série é uma série muito boa, fica de recomendação, caso você não tenha visto. E nós vamos começar. Eu já preparei a minha pele, já estou com a base aplicada e nós vamos para o contorno, blush, iluminador. Eu pesquisei assim nas minhas pesquisa muito meia tigela. Não tem assim, é muito sutil e o blush também é muito sutil na maquiagem delas. Então vamos lá, o que mais aparece é o contorno. Na parte da pele delas, elas estão sempre com uma base, estão sempre bem preparadas, né? O contorno mais marcado que eu vi aqui foi da Jéssica, que é uma das principais. A Dona aparece muito pouco. A mulher do Michael, ela também tem essa parte aqui bem marcada. A gente vai dar uma pesada. Lógico que se pode fazer de uma forma mais sutil. Eu tava em dúvida, como não aparece muito assim o contorno e o blush, eu acredito que elas devem usar em pó, porque fica mais sutil assim. Não fica tão marcado. Porque se tu fizer o em creme e mais um em pó, vai ficar mais marcado, né? Como elas trabalham o tempo inteiro no escritório ali, geralmente o que pesa mais é o batom e a parte do olho, assim, delas. Eu sei que essa série também, ela passa por muitos, foge muito dos princípios básicos, né? Mas quando tu tá assistindo ali, tu acaba torcendo para que tudo dê certo, né? Você já chega até a ser louco, assim, a narrativa que eles colocam ali na série para você começar a torcer. A mesma coisa com a série A Casa de Papel. Tu se emociona com a morte dos bandidos, a polícia se dando mal, tu fica torcendo para isso. Enfim, faz parte. Ou não, né? Eu tô aplicando blush, que tá quebrado, eu ainda não comprei outro. E eu tô pegando bem pouquinho assim, só pra. É porque eu naturalmente gosto do blush, assim, eu gosto da junção que dá do contorno, do blush. Isso daqui é tudo de pincel que eu tenho que lavar e eu ainda não lavei. Pretendo lavar amanhã cedo e deixar secando, mas eu ainda não lavei. Eu vou aplicar um pouquinho de iluminador, bem sutil, já fiz a aplicação do blush, ó. Foi difícil achar foto delas, assim, muito de perfil, assim. É complicadinho, eu achei. Agora eu vou ir para a selagem da minha pele e eu vou aplicar 2 pós. Esse aqui eu vou aplicar só na área dos olhos, que é o da LF Pro. Estou fazendo esses testes aqui e também já vou comentar um outro teste que eu tô fazendo. Eu vi a Raquel, que é uma moça do TikTok, falando pra gente tem um princípio, uma lógica em parar em diluir a base com a blindagem. Eu sei, parece loucura, é louco assim que ela fala, mas estou fazendo alguns testes e até agora eu tenho gostado bastante do resultado. Só que agora daí a gente vai ter um produto parado que vai ser a blindagem. Porque desde quando eu comecei a maquiar assim, eu sou muito apaixonada pela blindagem por conta que eu sempre preservei nas minhas clientes a questão da durabilidade da pele. Eu quero que a pele dure horrores. Então agora eu fiz um teste.
Só que eu ainda preciso fazer um outro teste para se de fato ver se a Raquel, que é a moça do TikTok, está completamente correta. Que é aplicar um outro tipo de hidratante. Porque o hidratante que eu estou usando, eu vou deixar passando aí uma foto para vocês. Ele é um hidratante que ele já tem uma função de primer, então ele deixa muito sequinho, ele dá uma nivelada assim nos poros. Comentei com vocês que a minha pele tá passando por um momento assim meio complicado, né? Ela tá dando bastante espinha. Então, desde então, eu tô fazendo esses testes assim para ver como que a minha pele vai reagir de fato. Até o momento eu estou gostando assim do resultado, assim. Mas o que eu vou fazer com essa blindagem? Hein? A blindagem que eu tô usando é da Desperoso. E na verdade, a teoria dela é porque a pele fica muito mais resistente sem a blindagem. Eu sei, é loucura, por conta da formulação que as blindagens têm. E ela tem um curso, explica tudo isso. Eu não comprei o curso dela, o que eu tô fazendo são só seguindo ela no TikTok e vendo ela falar sobre isso. Então, até o momento eu tenho gostado, só que eu preciso fazer outros tipos de teste para se de fato ver se vai funcionar e tudo mais. E também tem que fazer um outro teste com outros tipos de hidratante, porque esse eu acho que não é muito válido, assim. Mas eu estou gostando. Inclusive, a LF Pro, ela não tem nenhuma blindagem na linha de maquiagem dela, nem nada. Ela tem um primer, que é pele blindada, mas blindagem, diluidor, né, não tem. Ela tem só esse primer, tem muitos produtos que já tem a função de hidratar, igual esse, que já tem a função de serem preparadores para receber a base, receber toda a maquiagem que a gente faz. Eu estou, voltando falando da série, né? Eu estou na quinta temporada dessa série. E é a temporada onde um dos advogados principais, eu não sei falar o nome dele, mas você sabe quem é, que é o que mais cometem falcatruas para ter o dele ganho, né? Para ter sempre o jogo dele ganho. Ele, assim, ó, eu jurava que ele e a dona iam ficar juntos. Assim, eu torci muito pra eles ficar juntos, assim. E agora a gente tá chegando daqui temporada de pra frente, agora a gente vai começar a entender as coisas do início que acontecem. Ou do porquê que a série começa assim, eles vão fazendo aquela coisa de ir voltando estão no futuro, estão no presente e estão voltando pro passado, pra gente começar a entender o que de fato fez eles estarem naqueles cargos, o que de fato são os princípios e valores que eles acreditam, mostra a família também ali. E eu acreditei muito em ficar, só que infelizmente. Não. Isso é um spoiler, então se você não gosta de spoiler, pula, porque é um spoiler. E se você já viu, comenta aqui também. Não sei se até no. Acho que, se eu não me engano, tem umas 9 temporadas por aí. Não sei se até o final da série eles ficam juntos. Eu acredito que não. Para fazer os olhos, eu vou usar essa paleta aqui, que é da Brilessa, foi um lançamento do ano passado. Comentei com vocês até que eu estou com dificuldade para usar ela. Tem horas que ela pigmenta demais, tem horas que ela pigmenta de menos. Então, assim, estamos num atrito aqui, eu e ela. Que não tá se acertando muito. Vou começar aqui com um tomzinho de marrom e um pincel fofão. E vou fazendo assim, ó, leves batidinhas e subindo pra cima. Porque a maquiagem delas o tempo inteiro é muito neutra. O que pesa mesmo é a parte aqui a parte de baixo, que geralmente elas estão com preto ou elas estão com marrom, assim. Mas nos olhos, assim, na parte de cima é sempre muito neutro, tem pouco brilho, né? Porque a profissão delas pede isso, elas precisam parecer mais sérias, né? Elas são sempre de vestido para não perder muito o feminino delas, né? Porque elas estão num mundo comparativo ali que é bastante dominado por homens, eu acredito. Ó, agora pigmentou.
Eu acho que essa paleta ela veio com tipo alguma película que tem nas sombras e daí agora ela começou a pigmentar. Essa série também ela me faz lembrar de 2 livros. Sim, de 2 livros essa série me faz lembrar. Logicamente que quando eu comecei a assistir eu não tinha parado para pensar nisso. Mas o tempo inteiro, eles ali, entre eles, eles têm mentores. Seja pro ramo profissional e seja pro ramo pessoal, onde eles dividem um pouco da vida deles. Porque, pelo que passa na série, eles passam grande parte trabalhando, exercendo sua profissão que escolheram fazer, né? E me lembram o livro Metanoia e o livro Potencial Oculto. No livro Metanoia, o Lucas é um empresário aonde ele vai em busca de mentores, está passando por uma crise e tudo mais, para tentar reconciliar a empresa e tudo mais. E no livro Potencial Oculto, fala justamente para a gente ter os andaimes, que é basicamente antes de você se tornar um prédio, você precisa de andaimes, que são seus professores, são seus pais ou quem você escolheu pedir para fazer ou quem você escolheu para ser seu mentor, né? Que tem gente que está nesse ramo de negócios e escolhe algumas pessoas para serem mentoras, né, delas ou vice-versa, né? Elas têm seus próprios mentores. Tipo a Bianca, que é a Boca Rosa, que compartilha bastante. Ela tem a Sabrina, que é uma das empresárias, dona da Francisca Joia, e ela é uma das mentoras, para até tomar suas devidas escolhas, né, melhores. Então eles vão lá, pedem conselhos profissionais e afins. Então, o tempo inteiro essa série mostra isso. Também é o que um dos principais tenta fazer com o Maicon. É Maicon, né? Oi? É Maicon, né? É. É Mike, né? É Mike. Não é Maicon, é Mike. Acho que agora eu entendi qual é que é dessa paleta aqui. Tu tem que ir pigmentando aos poucos. Ir colocando e vendo a dosagem. Teve uma maquiagem que eu fiz pra Páscoa que eu usei só ela. E um lado ficou mais forte do que o outro. Vou pegar o tom mais escuro, que remete a um preto. E agora a gente vai fazer essa parte aqui de baixo, ó. E vai jogando lá pra fora, sabe? Eu faço tipo um delineado gatinho, jogando aqui pra fora, ó. E depois eu vou puxando aqui pra dentro, que é aqui a parte de cima, sabe? Sabe sim. Peguei o tom mais claro da paleta, ó. Que ele é bem clarinho. E vou dando uma leve esfumadinha aqui, ó. Porque eu achei essa ponta ficou muito grosseira, jogando aqui pra cima. Sempre vou fazendo movimentos de vai e vem. E assim a gente vai indo. Peguei o mesmo tom e tô aplicando aqui na raiz da parte de cima dos meus cílios. Porque eu quero essa parte aqui bem dramática. Volto com o tom mais claro. Peguei o outro tom de marrom, que é um marrom bem mais escurinho, e vou fazendo aqui, ó. Só aqui no cantinho, sabe? Fazendo de movimentos vai e vem. Fazendo movimentos de vai e vem. Fazendo movimentos de bolinha. E depois vou fazendo movimento de vai e vem. Agora sim, ficou mais escurinha do jeito que eu queria. Tem uma outra cena também que acontece logo lá no começo, que acho que é na terceira, indo pra quarta temporada, aonde a avó do Mike dá um conselho pra ele sobre aquele amigo dele. Aquele amigo dele era uma âncora, meu Deus. Ainda bem que o Mike acabou se afastando dele, né? Bem que o Mike também é um meninão muito irresponsável, muito inteligente na série, só que ele é muito irresponsável. Inclusive, ele até briga com a avó dele por causa desse amigo, né? E o quanto a gente também pode aprender com essa lição, né? Ficar ligado. E o Mike tinha um privilégio muito grande ali no decorrer da série, que ele tinha a avó dele viva, né? Que é muito bom. Ele tem esse privilégio de chegar, talvez, na parte adulta e ter seus avós vivos. Deve ser bom. Eu faço a minha unha com uma moça também, que ela tem 21 aninhos. E ela tem sua avó e seu avô vivo. Nossa, um privilégio gigantesco.
No outro olho é a mesma coisa. Só repetir a mesma coisa que você fez no primeiro, você vai repetir no segundo. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é falar e fazer a maquiagem. E pro Douglas, que edita isso, é um pouco chato pra ele, né? E daí eu falo, aí depois que eu paro, aí o vídeo vai ficando com mais cortes, entendeu? Então pro Douglas que edita, ele sofre. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu faço. Ai, que seria na minha orelha. Como uma coisa também que eu entendi da última vez que eu usei essa paleta é que quando os pincéis já estão sujos, tomar cuidado para não pigmentar. Que acho que foi isso, entendeu? Como os pincéis já estavam com sombras, um lado acabou ficando mais forte do que o outro. Pode ter sido isso também, entendeu? Então, tomar cuidado na dosagem aí. Essa sombra, ela dá uma leve enganadinha, sabe? Ela tá tímida ainda. Quer dizer, quase um ano que ela tá comigo e ela tá tímida. Tadinha. Uma coisa também que essa série deixa o tempo inteiro o quanto é importante ter network de negócio. E não networks que às vezes você vai sentar e parar pra beber ou pra sair pra comer. Não é nessa pegada, sabe? Mas tipo, preciso de determinado favor teu, faz aí, entendeu? É mais nessa linha, assim. Peguei o mesmo marronzinho que eu fiz esse detalhe aqui em cima e joguei, e eu tô aplicando aqui embaixo. Inclusive, eu acho que esses tons aqui eram muito usados também, né? Porque era o tom de cinza, aquele batom que elas usam, que é um rosinha bem clarinho. Provavelmente é do tempo da minha mãe. Pra deixar mais definida essa parte aqui, sabe? Provavelmente essa técnica de gatinho, assim, não tem muito. Geralmente o esfumado que elas usam é mais um esfumado mais arredondado, assim, mais num tom mais preto, sabe? Bem pretão, assim mesmo. Eu realmente passava o preto. Tomzinho mais claro. Aquela. Esses dias, esses tempinhos atrás, eu fiz uma maquiagem ensinando uma advogada lá no TikTok a fazer delineado, porque ela relatou que ela já tinha visto vários vídeos. Provavelmente aquele vídeo do TikTok não chegou até ela. O nome dela é Jéssica. Mas eu fiz lá e tudo mais. E nas maquiagens dela, ela tem o hábito de passar o lápis preto dentro da linha d'água. O que é a maquiagem dela também, sempre muito neutra. As roupas são muito sociais, assim, porque a profissão dela pede, né? Então ela faz jus ao que a profissão pede. Os batons dela também não são muito cheguei assim. Na série o tempo inteiro, os batons que se passam são vermelho ou muito neutro a boca, que elas já estão com o olho às vezes mais carregado. E as sobrancelhas também são finas, o que é a moda da época. Eu também já tive a sobrancelha bem fina. Hoje em dia eu deixo elas crescer. E na verdade eu tô viciada em fazer sobrancelha com uma moça. Faz alguns meses que eu só venho tirando o excesso, porque essa moça ela faz na linha. Eu não consigo fazer em mim mesma na linha. Eu já tentei, me falta coordenação motora. Eu consigo fazer nas outras pessoas, mas eu não consigo fazer em mim mesmo, principalmente na parte de baixo. Eu consigo fazer a parte de cima até, mas a parte de baixo não consigo. Eu sei que na linha dói 10 vezes mais, mas na linha fica um acabamento muito limpo, sério. Fica muito limpo. Sabe aquele espelhinho que parece uma penugem? Nossa, sai tudo. Então, desde então, eu só venho meio que dando aquela limpadinha, sabe? Só aquela rabanadinha de leve na minha sobrancelha. Não tenho feito mais tanto design, assim, né? Que eu deixo pra moça fazer. Que fica muito limpa, assim. Parece que dura até bem mais, assim. Vou aplicar esse gelzinho aqui. Que esse gel é da Bruna Tavares. Não acho ele super resistente. Acho que se você for usar num calorão muito grande, assim, ele não vai resistir, ele vai se principalmente se você começar a suar, então ele vai começar a querer sair. Não acho ele, nossa, mega resistente. É o primeiro que eu testo, porque antes eu era viciada na sombra, aí eu fui pra pastinha. Aí na pastinha dura bastante por conta da blindagem. Você tem que diluir ela. Mas esse gel de sobrancelha aqui não me adaptei.
E cílios, Evelyn? O que elas usam cílios? Eu acredito que elas devam usar cílios postiços, muito sutil, mas elas usam, ou máscara de cílios. O que eu, particularmente, se eu faço um olho um pouquinho mais carregado, eu me sinto estranha estando só de máscara de cílios. Mas eu acredito que na época lá delas, que é a mesma época da minha mãe, como as sobrancelhas eram mais finas e tudo mais, eu acredito que elas deviam só usar máscara de cílios. Eu acho que rímel não, acho que cílios postiços assim, não. Mas eu vou aplicar. Que é pros dias atuais, entendeu? Pra você fazer essa maquiagem aqui, ó. Chuchu, beleza. Geralmente a preparação de pele é mais elaborada delas, assim, que dá pra ver, né? Tô pegando um pincel não, um pó compacto e tô dando umas espalhadinhas assim, sabe? E não, essa maquiagem não vai ter brilho, eu acredito. Mas eu não vejo necessidade, acho que ela tá bonita assim, vocês acharam? Sexy. Eu gosto bastante do personagem da dona, né? Já falei aqui. Eu acho incrível, assim. Ela tem uma pegada de humor, assim, bem ácido. Eu acho maravilhoso o personagem dela. A Jéssica, ela não tem tanto essa pegada assim, mas a dona tem. E o personagem dela é muito bom. Inclusive, ela quase não tem muita coisa nos olhos, assim, pelo menos eu não encontrei, assim. A Jéssica tem, ela carrega mais no preto, assim. Se eu não estiver enganada, eu não vi elas usando nenhuma estampa. Geralmente os vestidos sempre são lisos, assim. A dona tem um que ela usa que é um verde, mas ele é inteiro verde, assim, não tem nenhuma estampa. Sempre de vestidos, sempre de saltos também. Eu ainda não sou a mulher do salto, eu prefiro 10 mil vezes tênis, mas não consigo usar salto assim. Na verdade, tem uma questão, por eu não gostar muito de salto, um problema que dá pra resolver, é que eu transpiro muito na parte dos pés e das costas. No dia é muito calor. Então, se eu tiver de salto, vai subir um chulezinho, sabe? Então, eu sei que tem um negócio que passa agora que não transpira o pé, né? Mas assim, né? Complicado. Eu também não sou uma pessoa assim que se anda, nossa, super anda de salto. Não sei. Me sinto meia molengona, né? E também precisa ter um pouco mais de postura, assim, né, pra usar o salto. Estou evoluindo em relação a isso, mas ainda vou no tênisinho. Gostar da minha unha, tem de um azul. Um azul que tem leve partículas de... Na verdade, ele tem partículas de brilho, assim. Um brilho. Um tchan. Tava muito na dúvida de que esmalte usar. Que a minha manicure pega no meu pé, né? Porque geralmente quando eu vou lá, eu pinto só de vermelho, assim. Eu tenho tentado mudar. Semana passada eu pintei de cinza, já pintei de rosa. Eu tento. Mas ontem faltou isso daqui pra eu não pintar de vermelho. Ah, uma outra coisa também sobre a... Tô fazendo alguns testes, né? Como os olhos assim, eu não tô sentindo que eles estão tão carregados, eu vou aplicar um batom vermelho. E uma coisa que eu tava falando é que um dos outros testes que essa Raquel faz é sobre a blindagem barra a bruma. A bruma geralmente tem a função de hidratar e fazer alguns benefícios para a tua pele. Ela fala para não aplicar a bruma. Só que esse aspecto de pó não me agrada. E eu tenho o debaixo da água, que é o da Maria Margarida. E ele não. E ele, dependendo do jeito como eu espirro, tem hora que ele entra na minha narina e ele arde. Mas ele arde. Eu já comprei sabendo que ele tinha álcool na composição e isso já era claro pra mim. Só que como que eu vou abandonar a bruma, gente? Logicamente que tudo que ela fala é com base
em estudo de formulação de produtos. Mas esse aspecto de pó aqui, porque o hidratante que eu tô usando, ele já tem uma função de primer. Essa série ela tem vários ensinamentos, mas uma das partes que mais ensina é sobre a oratória, que é aquele. O El, professor, também fala muito sobre essa série, usa muito essa série como referência, porque um dos principais, ele é muito calmo, é muito sutil nas suas palavras, ele sabe usar, sabe a hora de explodir, talvez, a hora de jogar o jogo, porque querendo ou não, ali eles estão o tempo inteiro competindo entre eles para que ele seja o melhor, né? Como ele sempre fala, a vida é aqui e ele gosta aqui, né? Logicamente que nem tudo dá para se usar porque ele passa por muitos princípios éticos assim, ele foge muito, né? Mas a gente pode usar a oratória dele, pode usar outras pegadas dele, tipo que nem ele dá o exemplo pro Mike sobre os ternos. O Mike vai lá com 100, $500 e compra uns 5, 6 ternos, alguma coisa assim. E ele fala: Não, você vai lá em tal lugar e vai comprar um terno bom porque você é o meu espelho, você é minha referência. Ele acaba sendo um dos mentores pro Mike, né? Então é muito legal ver a parceria deles ali, como ela é construída, né? Não sei como vai se desenrolar depois, né? Essa série tem muitos pontos bons, assim, né? Na questão da oratória e na questão da comunicação deles, assim, em como elas também estão sempre muito bem apresentáveis. Tipo, a dona nunca está desarrumada, elas estão sempre. Logicamente, como elas estão gravando, né? Mas elas estão sempre com o cabelo, assim, bonitinho, lisinho, maravilhoso. E esse foi o nosso vídeo de como eu me maquiaria se fosse uma advogada. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.